Boa tarde, sábado 30 de maio de 2026, estamos começando aqui na Rádio Gaúcha, também no nosso canal do YouTube de Esportes Gaúcha, de Gaúcha Esportes, mais uma edição do Gaúcha Olímpica. Vários assuntos neste sábado, começando com o voleibol do Rio Grande do Sul, que tem um final de semana importante. Em Passo Fundo teremos as semifinais da Copa Cláudio Braga e a gente vai conversar com o técnico Giba Belaver, o professor Giba Belaver, para falar sobre estas semifinais que acontecem lá em Passo Fundo, professor, e mais, sobre a busca da sua equipe por mais um título, o 7º título, quem sabe, de forma consecutiva da Copa Cláudio Braga, jogos já na manhã deste domingo. Boa tarde, muito obrigado por nos atender. Boa tarde, André. Prazer estar falando com vocês aqui. É importante para nós do vôlei, né, essa divulgação. E, claro, amanhã é um momento especial para nós, da equipe BHUPF, porque nós estamos numa preparação do ano, um macrociclo diferente, né? Nós queremos novamente esse ano dar os outros saltos, né? E é importante a Copa Cláudio Braga, ela é uma competição já tradicional, como tu falaste, e nós temos essa sede de vitória, de tentar buscar o nosso melhor performance sempre, né? Mas amanhã eu tenho sempre muito respeito a toda a competição que a gente joga, e não vai ser diferente amanhã. E essa semana, né, treinamos até na sexta-feira algumas ideias de jogo em virtude da equipe de Santa Maria, que vamos enfrentar na semi, né? Mas sempre importante ressaltar, em primeiro lugar, o movimento que está sendo feito na cidade. Isso é muito importante para nós do vôlei, e o movimento do dia do jogo, né? Que a comunidade se abraça e vem assistir o jogo. Vai ser muito bacana, serão 4 jogos, né, durante o dia, então o voleibol vai ganhar muito com isso aqui em Passo Fundo. E lembrando que a outra semifinal vai ser entre Venâncio e Erechim, né? Que fazem o primeiro jogo na manhã do domingo, depois na sequência tem o jogo entre a equipe de Passo Fundo e a equipe da Universidade Federal de Santa Maria. Bom, isso também significa, né, uma movimentação interessante. São 4 cidades do nosso estado envolvidas, né, de regiões distintas, né, e vejo que isso, até para fomentar, né, o voleibol dentro do Rio Grande do Sul, ele é bastante importante. A gente sabe, né, das dificuldades que as equipes têm, né? O ano passado a equipe esteve disputando lá a Superliga, enfim, né? Imagino que queira de novo tentar, né, uma disputa de Superliga C nessa temporada, mas acho que a importância de ter, né, professor Giba, essas equipes se movimentando e movimentando especialmente regiões, né, mostrando o voleibol que aqui do Rio Grande do Sul ele passou a ser, infelizmente, muito mais formador para outros estados do que a gente tem não termos mais as nossas equipes competitivas, tanto feminino, como já foi muito mais difícil sempre ter, quanto já foi no masculino também, né? Perfeito. Essa movimentação tem, por exemplo, Erechim, que através da equipe adulta já está movimentando as suas escolinhas, né? Nós aqui em Passo Fundo, da mesma forma, temos 3 categorias de base, o Sub-14, Sub-16 e Sub-19, jogando campeonatos da Federação Gaúcha de Vôlei. Venâncio também faz isso, e a Universidade Federal de Santa Maria também tem um projeto de base. Então, quando você cria essa ideia de trabalhar a base, juntamente tendo o que a gente sempre chamou de espelho, né, aquele espelho que é a equipe adulta, o fomento de uma outra forma. Então, só nesse domingo, se nós formos ver, nós vamos movimentar muito mais que 12, 24, 48 atletas, né? Nós vamos movimentar uma cadeia de atletas que ou estará em Erechim, ou Santa Maria, ou Venâncio, e aqui em Passo Fundo, torcendo pelas suas equipes. Então, isso movimenta o esporte, movimenta o vôlei e traz aquela expectativa de futuro, né? O que nós estamos fazendo aqui em Passo Fundo? Hoje, conosco, nós temos 2 atletas que subiram do infanto e de juvenil, estão conosco já treinando, né, ganhando corpo, como se fala, para fazer parte do projeto maior, e já temos em vista, sim, num futuro não muito distante, mais atletas formadas na base. O que isso agrega para o projeto? Primeiro, aquele pertencimento da cidade, né, onde tu tem uma equipe formada com um percentual importante da equipe de atletas formadas nas categorias de base, tu tem o maior pertencimento da comunidade, está torcendo pela sua vizinha, está torcendo pelo seu namorado, namorada, e assim por diante, né? Então, tu tem essa condição maior de trazer para dentro da equipe.
E por outro motivo também, tu desonera um pouco a equipe na questão financeira, né? Tu tá formando. A gente está muito feliz com isso e creio que amanhã vai ser um grande espetáculo nesse sentido. Eu não tenho nenhuma dúvida que o ginásio do IE amanhã vai estar lotado, não só para assistir a semifinal da BHPF contra Santa Maria, mas para assistir Venâncio, para assistir a equipe de Erechim e fazer uma super festa aí do vôlei, né? Aliás, já vamos aproveitar, né, para quem está na nossa audiência, inclusive agora com a recém-criada e inaugurada Rádio Gaúcha aí na região de Passo Fundo, aí em Passo Fundo, né, que foi durante essa semana, né, então agora com o som local o pessoal nos acompanha também, e claro, para quem está nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, mas para deixar já um serviço, né, para que as pessoas que queiram comparecer já do início da manhã para acompanhar as duas semifinais, para no meio da tarde curtirem também, né, as disputas de medalha, né, tanto da terceira colocação quanto a grande decisão, né? Quem está interessado, quem está interessada, enfim, como é que as pessoas fazem para acompanhar os jogos? Ou para quem é de cidades próximas a Passo Fundo, né? E daqui a pouco tem esse interesse também. Perfeito, acho que tu citou bem, foi interessante essa tua situação. Tem um grande amigo meu que tem uma escolinha em Palmeira das Missões, já me pediu o serviço, vai vir ele mais uma galera dele lá de Palmeira, então isso movimenta realmente. Então, a partir das 10 horas é o primeiro jogo entre Venâncio e Erechim no ginásio do IE, né? Um ginásio bonito, um ginásio acolhedor, estamos esperando todo mundo. O valor do ingresso é um problema, viu, André? Porque o valor do ingresso é a sua torcida, eu sempre digo Olha isso, só. né? Entrada franca é lá ir para torcer mesmo, se identificar, tirar foto com as atletas, nós temos que criar isso, não somente com o time da BHPF, com as 4 equipes que estão lá, mas óbvio, né? Quando sacar BHPF, Universidade Federal de Santa Maria, temos certeza aí da torcida da cidade. Bom, isso é importante, né? Que o ingresso é gratuito, né, para as pessoas saberem mais, essa questão de ter a conexão, né, com as jogadoras, com as atletas, enfim, né, e com a própria modalidade, né, porque é assim que vai gerar outras, especialmente crianças interessadas em buscarem, né, as escolinhas, sejam dessas 4 cidades, de outras cidades. Eu sei que Marau também, o pessoal faz competições, né, e que é na região também tem esse interesse, né, a gente tem lá Teotônia, que também tem outro trabalho, enfim, para que se espalhe cada vez mais, né, a questão de buscar, né, novas atletas, novas referências aí, para que saiam, ao menos que saiam aqui do Rio Grande do Sul, né, infelizmente a gente tem que dizer nesse momento isso, para buscar aí novos horizontes, né, disputando Superliga principal, buscando vaga em seleção brasileira e tudo mais. Perfeito. É um pouco dolorido dizer isso, né? Nós vimos o exemplo da Valentina, lá do Juventus, né? Pô, a gente fica muito orgulhoso de ver ela numa final de Superliga. O orgulho, ele vai até, eu acho que o segundo parágrafo, penso eu, até com o Pablo, né? Quando ele vê lá, teve a oportunidade de ir lá assistir, né? A Valentina entregou ingresso para ele. Bah, tudo isso é muito bacana, mas seria muito melhor, muito mais bacana se a Valentina estivesse numa equipe aqui do Sul, né? Disputando isso. Então, aproveitar o espaço, né, e te dizer que confirmamos a nossa presença na Superliga C, vamos jogar novamente, já estamos pensando em ter algum reforço da equipe para fazer melhor do que fizemos na Superliga do ano passado, que para nós foi muito bacana, muito interessante, poder jogar pela primeira vez, representar a cidade, ganhamos um jogo, né, contra a equipe de Foz do Iguaçu, e vamos tentar esse ano aí não ganhar apenas um jogo e um pouco melhor, esse é sempre o objetivo, né? Melhorando passo a passo, não dando um passo maior que a perna, como diz o gaúcho, mas com o pé no chão, acho que as coisas vão se encaminhando. Professor Giba Belávere, queria agradecer muito, né, a conversa conosco aqui no Gaúcho Olímpica, desejar um grande domingo aí, né, que amanhã tudo corra bem pela manhã, né, que as pessoas consigam acessar e lotar o ginásio para acompanhar essas 4 partidas, né, que a gente tem aí entre os times o campeão. Claro, o senhor quer ganhar o heptacampeonato, coisa óbvia, né, mas que a gente tem uma grande reta final aí da Copa Cláudio Braga de voleibol feminino aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, André, obrigado a todos aí da Rádio Gaúcha. Estive presente na inauguração na sexta-feira, tá muito bacana e ter agora a Rádio Gaúcha perto de nós aqui em Passo Fundo. Um abraço para todo mundo e até amanhã, que ganhe, obviamente, eu torço que ganhe a minha equipe, mas que ganhe realmente o voleibol. Acho que nós estamos dando um passo muito, muito importante. A Federação Gaúcha de Vôlei está de parabéns por fomentar
São 9 equipes já inscritas no campeonato estadual, então teremos um ótimo campeonato estadual também. Então, eu acho que estamos andando aí a passos largos para ter um desfecho muito bom aí no voleibol do Rio Grande do Sul. Um abraço. Grande abraço para o professor Giba Belaver, conversando conosco aqui no Gaúcho Olímpica, falando sobre a importância, né, da Copa Cláudio Braga, portanto, na manhã deste domingo e também na tarde em Passo Fundo. Vamos seguir na quadra, mas vamos trocar. Agora a gente vai para a quadra do basquetebol, porque esteve em Gramado durante a semana passada ainda, o Gui Santos, que é o representante brasileiro na NBA, o irmão dele até vai disputar, o Edu, né, a final do NBB, que também começa na manhã do domingo, né, entre a equipe do Pinheiros e o time do César Franca, que busca o pentacampeonato, primeiro jogo no Ibirapuera, em São Paulo, mas o Gui Santos esteve em Gramado, e quem esteve lá para acompanhar o Gui Santos foi a repórter Ana Júlia Griguol, da RBS TV, lá de Caxias do Sul, e ela traz destaques pra gente aqui, a gente vai acompanhar um pouco do que disse, né, na conversa que teve com a Ana Júlia, o Gui Santos, representante do Brasil na NBA e grande esperança, claro, aí pro futuro da seleção brasileira. Foi muito trabalho para conquistar a titularidade, né, quando você sai daqui do Brasil para chegar lá, você tem que conquistar todo o seu respeito, e não só o respeito, mas também mostrar para eles que você é capaz de fazer. Às vezes você tem que mostrar uma vez, aí depois mostrar de novo, e mostrar de novo, e mostrar de novo, e é assim que você consegue. E às vezes mesmo assim você ainda tem que continuar mostrando. Até hoje eu sinto que eu sou um cara que, independente se eu sou titular ou não, não é o que define o jogador. Muitos jogadores não são titulares, mas eles são mais importantes que alguns titulares. Então acho que para mim, eu sempre tive essa mentalidade de, às vezes não é necessário você começar o jogo para ser titular. Quem é o titular são 5 que terminam os jogos, porque são 5 caras que vão estar ali no momento que o jogo tá pau a pau para acabar. E você conseguir chegar e estar nesse patamar do coach confiar em você para estar na quadra nesse momento é muito importante. Mas não foi nada fácil, foi muito trabalho, muitas vezes de se mostrar, resiliência e tudo mais. E tu sonhava em jogar na NBA? Sonhava. Desde molequinho eu sonhava. Era um sonho que não era muito próximo de mim, né? Mas ao mesmo tempo era um sonho que na minha cabeça era muito possível. E eu consegui chegar lá, ainda meio que não acreditava em tudo que estava acontecendo, só quando eu cheguei lá eu tive um choque de realidade que, tipo assim, cara, você chegou lá, mas agora é mais difícil se manter aí. Então foi quando eu tive esse choque de realidade que não é só chegar lá, tem muita coisa, tem muito trabalho a ser feito, e eu fui fazendo esse trabalho pouco a pouco, graças a Deus eu tô conseguindo me manter lá e levar esse sonho meu de molequinho para me manter lá. Então, só mais 2 perguntas, tá? Uma delas é, em que momento que tu se deu conta, que tu entendeu que tu é um jogador da NBA? Até hoje, para mim, é difícil isso. Para mim, eu sou um jogador de basquete, um cara que joga, que ama o basquete, que ama jogar, ama estar em quadra, e passei por várias coisas, altos e baixos, mas até hoje, para mim, é um pouco complicado essa de ser um jogador da NBA, porque na minha cabeça eu sou... É engraçado quando alguém me chama de Gui Santos, porque pra minha cabeça eu sou só o Gui, na minha família também, eu sou só o Gui, e quando o pessoal chega, o Gui Santos que joga na NBA e tudo mais, é um pouco estranho ainda pra mim, mas eu vou me acostumando de pouquinho em pouquinho. Bom, e depois do Gui Santos, depois de sair da quadra do vôlei para a quadra do basquete, nós vamos para a estrada, para o ciclismo de estrada. Felipe Fossati é gaúcho e está embarcando dentro de alguns dias para a França. Ele vai ser o nosso representante no Tour de France. Não vai competir, mas terá uma atuação importante e vai também trazer aqui para o Brasil um projeto muito importante a respeito disso. A gente conversou com ele e a gente vai ouvir a partir de agora, né, e vai acompanhar todos os destaques do Tour de France, mas também sobre a participação do gaúcho Felipe Fossati lá na França, já no começo do mês de julho. Felipe, obrigado por nos atender aqui no Gaúcho Olímpica. Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço o espaço para nós estarmos falando sobre esse esporte que é super tradicional e na Europa principalmente, mas que tem brasileiros apaixonadíssimos pelo esporte. Eu sou um deles e realmente ano passado eu fui pela primeira vez assistir o Tour de France, acabei conhecendo um outro brasileiro que mora na Europa há muitos anos e é envolvido com uma das equipes que participa do Tour de France, uma das equipes profissionais, e acabou acontecendo um convite para esse ano eu estar por dentro da equipe, acompanhando tudo o que acontece nessa que é a maior prova de ciclismo profissional mundial. Exatamente, né? E acho que a mais tradicional, né? Não há dúvida nenhuma também a respeito disso. Eu lembro que em 2004, né, eu cheguei a Paris uma semana antes de começar a Olimpíada e
a chegada do Tour de France coincidia naquele final de semana. Eu cheguei numa quinta no final de semana que eu estava por lá, e algumas alterações foram feitas até na própria parte final da corrida, né, em função já dos preparativos da Olimpíada. Havia algumas áreas fechadas, enfim, mas o que mais me chamou a atenção é o tamanho que tem dentro do noticiário esportivo, primeiramente, né, e o tamanho da mobilização, né, praticamente parou a cidade de Paris, né, naqueles dias finais do Tour. Então é algo assim que, como você disse, tem a tradição, né, e é algo que é muito querido, né, dá para se dizer assim, né, e que leva as pessoas às ruas. Vamos lá, como se fosse uma prova de maratona, né, leva um número tão grande de pessoas à rua para acompanhar os atletas, né, nas cidades por onde vai passando ao longo de todos dessas semanas, né, que tem a competição, e isso me chamou muita atenção, a mobilização da população francesa no entorno, né, nas cidades que passaram, e lá, claro, onde eu estava, lá em Paris, na época da chegada. São literalmente centenas de milhares de pessoas a cada uma das 21 etapas que acontece a prova, né? E uma curiosidade, em 2014 eu fui para o Congresso Mundial de Ciclismo, que acontecia em Leeds, na Inglaterra, né? Então, em algumas edições do Tour de France, o Tour não inicia propriamente na França, né? E 2014, então, iniciava em Leeds, na Inglaterra, e eu estava lá também assistindo a largada do Tour, e naquela etapa em particular, porque era num país vizinho, e todo mundo lá é muito apaixonado pelo esporte, tinha literalmente milhões de pessoas, tinha 1,4 milhões, se eu não me engano, de espectadores em Leeds, e ao longo do percurso, né, até onde eles iam terminar a etapa, mais de 1 milhão de pessoas assistindo uma única etapa. Então, assim, a gente aqui no Brasil, nós não temos ainda a cultura toda e a paixão pelo esporte que tem o europeu, mas o Tour de France é um dos maiores eventos, se não o maior evento esportivo anual, né, mundial. Tu estavas lá para os Jogos Olímpicos, que acontece de 4 em 4 anos, mas o Tour é anual, né, e tem toda essa dimensão aí. É impressionante, assim. É incrível mesmo. E um detalhe, né? A gente fala muito, o brasileiro gosta de esporte. Não, o brasileiro gosta de um esporte, né? Ou tem a cultura de um esporte, a gente sabe disso, né? E tem essa, digamos assim, dificuldade de ter o olhar diário, o olhar anual para outras modalidades, né? Passa a ter, vez por outra, quando tem um grande evento que mobiliza em outra modalidade, né? Não tem realmente essa cultura aí. Mas vamos falar um pouquinho, tu disseste do esporte que eu amo, né? Lá na abertura da nossa conversa. Como é que deu, né? Como é que deu a chegada ao ciclismo, né? O que te levou, né, ao ciclismo? Como é que foi? E aí, evidentemente, essa evolução para chegar e estar envolvido hoje, né, junto com essa grande competição. Sim, eu desde criança sempre fui envolvido com esportes, né? Embora eu tenha uma família que meu pai, meu irmão mais velho, minha irmã mais velha, todos eram do direito e advogavam, né? E eu sempre gostei de esportes, eu joguei futebol de salão na época, né? Não era nem futsal, depois eu fui para o vôlei e depois, de certa altura, eu comecei a pedalar, né? Como acho que quase toda criança e adolescente, por diversão, né? Iniciei nas competições ainda na adolescência, e aí na hora de também fazer o vestibular, eu via que eu tinha muito mais cara de educação física já do que direito, né? Acabei fazendo, então, dessa minha paixão pelo esporte também a minha profissão. Hoje eu sou professor universitário aqui da universidade, onde tenho projetos de extensão, de pesquisa relacionados com a bicicleta, né? Então, desde a adolescência, estou envolvido com bicicleta, né? Seja na parte competitiva, seja na parte... Hoje em dia trabalho também a questão de utilização de bicicleta no meio urbano, aqui dentro da universidade a gente tem algumas ações relacionadas a isso, né? Então, é uma vida inteira, assim, dedicada ao esporte, né? E no início era um sonho assistir um Tour de France, né? Um sonho muito distante, porque a gente tinha acesso basicamente pelas revistas, né, que chegavam mensalmente a nós, para a gente saber o que tinha acontecido nas provas. Depois, mais recentemente, claro, a gente consegue acompanhar as transmissões, né, até ao vivo hoje em dia. Mas, assim, estar presente no Tour de France foi uma realidade que passou há muito pouco tempo, né? Principalmente no ano passado, onde eu fui com um grupo de amigos, e agora esse ano, novamente, aí agora numa outra posição, que realmente vou estar por dentro da equipe, que é a equipe NSN, é uma das equipes, uma das 18 equipes World Tour, né? Então, vai ser uma experiência diferente ainda esse ano agora.
Bom, eu já quero falar um pouquinho contigo sobre o que vai ser essa atividade lá, mas para quem está nos acompanhando no canal do YouTube de GZH, a gente está vendo que tem uma bicicleta atrás de ti aí. Essa aí já pedalou, ela está aí como uma relíquia. Explica um pouquinho da história dessa bicicleta. Desde que eu estou conversando contigo, eu estou olhando ela ali, o capacete ali, bonitinho, tudo arrumadinho. Me conta a história dela aí. Essa aqui é a minha bicicleta principal atual, né? Na verdade, não é a única bicicleta, que essa daqui, vocês podem ver, é uma bicicleta de ciclismo de estrada, né? Para andar no asfalto mesmo, aquela do pneu mais fininho. A antiga Caloi 10, que o pessoal falava, né? Então, essa é a minha bicicleta atual, ando nela praticamente diariamente, né, nos meus treinamentos, aí compito com ela, ainda até hoje em dia eu participo de competições, e é uma bike dessas de última geração mesmo, excelente bicicleta, é uma das equipes que correm o Tour de France, corre com essas bicicletas exatamente como essa daí, então essa é a minha companheira diária, digamos assim, de treinamento, já faz um ano e pouquinho que eu tenho ela. Tu não vai levar ela para Paris? Então, eu não vou precisar levar ela para Paris, dessa vez, ano passado eu levei, porque levar bicicleta para essas viagens, assim, é um pouquinho complicado, né? Tem a logística de ter que colocar ela no mala bike, que a gente chama, né? Que é a mala especial para transporte de bicicleta, mas transportar ela na viagem é um pouquinho mais complicado. E eu vou ter uma bicicleta lá à minha disposição, emprestada, né, pessoal da equipe, para dar algumas voltas, fazer alguns pedais. Então, dessa vez, ela vai ficar aí penduradinha, quietinha, e só eu vou ir para a Europa. Daí, bom, mas ela já teve lá também, dá para se dizer que ela já participou também, né? Se ela já teve contigo por lá. Bom, vamos falar então sobre o Tour de France desse ano, né, que é no mês agora de julho, e exatamente, né, esse convite para que você participe lá. Explica para a gente, conta para quem está nos acompanhando agora, Felipe Fossati, qual é a atividade, né, que você vai exercer dentro da equipe ou com a equipe, enfim, né, e porque surgiu esse convite, né, você disse que conheceu uma pessoa ano passado, e aí veio esse convite. O que você vai, qual vai ser a tua atividade lá com eles? Eu estou indo lá com uma missão, digamos assim, que é um pouco de criar essa possibilidade de brasileiros estarem no Tour de France. Eu quero mostrar tudo o que acontece lá e o que está por trás dessa minha ida. Existe um projeto social gigantesco que acontece em Ruanda, tá? Já existe esse projeto, que é um projeto que se chama Racing for Change, ou seja, pedalando pela mudança, pela alteração, e esse projeto será implementado no Brasil ainda em 2026. Esse projeto é voltado para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, e a ideia do projeto é dar possibilidades para essas crianças e adolescentes de formação, não só formação como atleta, que é também um dos objetivos do Racing for Change, desse projeto, mas principalmente formação enquanto pessoa, enquanto ser humano, de dar educação, de dar um profissionalismo para essas pessoas. Então eu vou estar lá por dentro do Tour de France, mostrando tudo para os brasileiros, de como os brasileiros podem sim chegar lá, e tudo que envolve o profissionalismo dentro dessa competição, desde atletas, né, claro que são os atores principais, mas não apenas os atletas, né, tem cerca de 150 pessoas envolvidas dentro de uma equipe profissional, fazendo aquela engrenagem toda lá girar, né, porque a logística é gigantesca. Então tem pessoal que é diretor esportivo, tem o mecânico, tem o médico esportista, tem o preparador físico, enfim, tem toda uma equipe, tem os nutricionistas, fisiologistas. Tudo isso eu vou estar querendo mostrar e, de certa forma, depois a gente vai estar tendo essas atividades aqui no Brasil através de diversos profissionais atuando junto a crianças e adolescentes, dando essa formação para eles. Bom, e esse projeto, né, que é mundial, como você disse, que está chegando ao Brasil, ele chega ao Brasil, digamos assim, pelas tuas mãos, ele chega começando, né, aí, na cidade de Pelotas, enfim, detalha pra gente como é que ele chega e quando ele e como é que vai ser a área de atuação dele aqui no país. Sim, a gente vai dar um passinho de cada vez, tá? Mas assim, em Ruanda, já mais de 100 mil jovens passaram pelo projeto, tá? Então a gente vai começar, obviamente, mais humildemente, né? E a gente não vai ter um único polo, uma única cidade onde vai ter esses jovens participando do projeto. Inicialmente, a gente sabe de várias iniciativas
em alguns municípios espalhados pelo Brasil que já tem, né, a nível local, escolinhas de ciclismo. Então, uma das ações iniciais é nós, enquanto projeto Racing for Change, darmos mais condições para essas escolinhas que já atendem algumas crianças e adolescentes em situações, né, de maior vulnerabilidade, nós darmos um suporte para essas atividades que já se desenvolvem. Eu, enquanto profissional de educação física, por dentro da Universidade Federal, eu vou ter o projeto de extensão, que a gente vai estar monitorando o treinamento dessas crianças e adolescentes, né, de forma online. Hoje em dia a gente consegue fazer isso, porque eles utilizam GPS, né, cadastra os treinos numa plataforma e a gente tem acesso. E vai ter também treinadores locais, tá? Além de mim, tem outro profissional, que é o Murilo Fischer. O Murilo Fischer é um ex-ciclista profissional, participou de 4 Olimpíadas pelo Brasil, representando o Brasil em Jogos Olímpicos, né? Ele vai ser o embaixador também desse projeto no Brasil, né? Vai ser a cara desse projeto no Brasil, e ele está aí, então, garimpando essas escolinhas, esses municípios, onde tem esses jovens que serão atendidos inicialmente pelo programa. Muito legal, realmente, a ideia do programa, né? E um propósito, né? Não só o propósito de ter o atleta, mas aquilo que o esporte deve atender, né? Que ter outros propósitos também, não só buscar competição, né? A competição é um fim, mas nem todo mundo vai ser rendimento, né? O esporte, ele é primeiro saúde, ele é educação, ele é outras coisas antes do rendimento, né, Felipe? Diga. Não, exatamente, e a ideia de eu estar lá no Tour é mostrar para o brasileiro que, olha, é possível, né? É possível um brasileiro chegar a ter uma formação e estar lá enquanto atleta ou em alguma outra contexto de necessidade de Tour de France por dentro desse projeto, né? Claro que é uma sementinha, está sendo plantada, mas aos poucos a gente cria esse conhecimento, essa vontade, né? E essa possibilidade para outros brasileiros estarem lá um dia, né? Esse é o grande sonho. Eu lembro que a gente conversou já aqui no programa há um tempo na Rádio Gaúcha com a Tota Magalhães, né, que já participou da versão feminina do Tour de France, que é mais nova, digamos assim, essa versão, né? E ela dizia que, além da alegria, evidentemente, de ser atleta, de ser a primeira brasileira de estar participando, já participou de Olimpíada, tudo, a Tota disse que um dos objetivos dela era se tornar um exemplo para jovens. Ela é jovem ainda, mas tentar trazer outros jovens para o meio do ciclismo, para o meio do esporte, né? E ela acha que é fundamental também. Você disse aí o Murilo, que é um cara já muito experiente, que participou, defendeu o Brasil em diversas seleções, em Olimpíadas, em competições como Pan-Americano, Campeonato Mundial, enfim, são esses exemplos que tem que chegar para esses jovens também dentro desses projetos, né? Exatamente, né? Porque a gente está falando aqui, não enche uma mão, talvez, de pessoas que, né, passaram lá pelo ciclismo mundial de fato. Hoje em dia a gente tem a Tota Magalhães, que é do Rio de Janeiro, né? E que está hoje em dia numa equipe profissional, mas é a única brasileira na equipe principal. A gente tem o Henrique Bravo, o Bravinho, né? Que está na equipe de desenvolvimento da Soldal, que ele ainda é muito jovem, tem 19 anos, né? Mas a ideia é que nós tenhamos muito mais Totas, muito mais Henriques Bravo, muito mais Murilo Fischer com o desenvolvimento desse projeto. Justamente isso. Nós, enquanto temos aí 200 milhões de pessoas no Brasil, né? Acho que a gente tem bastante aí recurso humano, onde se a gente trabalhar a formação e a educação, o profissionalismo que é necessário para estar lá, a gente consegue ter brasileiros participando também disso tudo, que é uma maior festa, maior evento mundial um dia, né? Então, quem sabe, uma equipe de brasileiros um dia participando de um tour. Claro que o caminho é longo, mas a gente vai começar a trabalhar para isso, né? Não só eu, como vários outros que acreditam e são apaixonados pelo esporte. E se a gente sair para o rendimento mesmo, a gente vai pegar aí, por exemplo, vamos pegar a Grã-Bretanha, se falasse lá de Leeds e tal, um dos saltos da Grã-Bretanha, especialmente nos Jogos de Londres, mas já porque o ciclismo já é tradicional, mas dela estar entre as grandes potências, pensando numa Olimpíada, né, e o Brasil tem aí sonho de, quem sabe, um dia entrar entre os 10 melhores de quadro de medalhas, o ciclismo é um meio, porque ele distribui muitas medalhas, né? É daquelas modalidades que tem muita medalha a ser distribuída, e a Grã-Bretanha ali ela fatura, ganha muitas medalhas, né? E ali elas faz, digamos assim, valer uma força muito grande para estar projetada lá sempre entre as 10 melhores, né, quando termina uma Olimpíada, por exemplo.
Exato, hoje a gente tem diferentes modalidades do ciclismo, né? Não só o ciclismo de estrada, que é o que a gente está conversando aqui mais, mas tem o mountain bike, que já é olímpico, tem o BMX, e o principal são as provas de ciclismo de pista, que infelizmente no Brasil é o que a gente tem dado menos atenção nos últimos anos. A gente quase não tem velódromos no Brasil. O velódromo tinha sido construído para o Rio de Janeiro, para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Recentemente ele pegou fogo, né? A gente perdeu o velódromo, que já não estava sendo utilizado como poderia estar sendo utilizado para os ciclistas do Brasil trabalharem a pista, porque a pista é a modalidade que mais oferece medalhas, né, nos Jogos Olímpicos. E, infelizmente, é o que a gente menos trabalha no Brasil, é o ciclismo de pista, que, né, um dia, quem sabe, a gente chega lá, mas... Assim, de novo, né, um longo trabalho até a gente conseguir desenvolver, de fato, o ciclismo de pista no Brasil. E como é que está a tua preparação? A gente fechar a nossa conversa, como é que está a tua preparação, né? E eu não digo só aquele negócio, preparação de arrumar mala e tal, mas preparação para o que tu vai fazer por lá, né? O que tu tem feito nos últimos dias, o que tu vai fazer nos próximos dias até chegar a data de embarcar e tal, mas qual é a preparação exatamente para o que tu vai fazer, para a tua atividade lá, né? O que tu já tem, assim, feito, né? Que possa te colaborar, possa te ajudar lá. Sabe que eu conheci o pessoal da NSN ano passado, por acaso, no Tour de France, enquanto eu estava lá, né, fazendo minhas postagens, rede social, tal, divulgando todo o que é o esporte. E aí fiquei conhecendo eles lá e eles me convidaram recentemente para ir acompanhar eles nas Clássicas das Ardenas, que são provas que acontecem ali entre Holanda e Bélgica, provas de um dia, né? Então, eu estive lá recentemente, a convite deles, foi quando a gente desenvolveu a concepção e a implementação do Racing for Change no Brasil, né? A gente aprimorou muito a nossa ideia, e aí de lá para cá a gente tem feito reuniões justamente para definir exatamente o que eu vou fazer agora no Tour para fortalecer ainda mais a ideia do Racing for Change, né? Essa é o principal. Então, tenho sim uma série de atividades que eu vou estar fazendo já antes do Tour, postagem, de divulgação, durante o Tour, e inclusive pós-Tour de France, a gente quer criar um conteúdo que inclusive seja tipo um documentário para ficar disponível, o pessoal ter um material, digamos assim, que fique mais evidente tudo isso que está acontecendo, né, na Europa, no Tour de France, e que é possível para os brasileiros sim estarem lá um dia. Então vai ter bastante conteúdo e a gente está preparando muita coisa em relação a antes, durante e pós-Tour de France. Bom, Felipe Fossati, queria te agradecer pelo bate-papo conosco aqui no Gaúcho Olímpico, desejar boa viagem, né, boa estadia, né, que você aproveite lá o verão parisiense, o verão francês, o verão europeu, enfim, a temperatura vai estar alta, bem diferente desse frio que está fazendo aqui no Rio Grande do Sul, nesse agora início ainda de inverno, e mais, né, que você consiga trazer de lá boas notícias, boas informações, que esse projeto que você disse, ele venha para ajudar muita gente realmente, né, e eu já deixo aberto o espaço aqui, você pode contar conosco, né, para divulgar o projeto, especialmente para divulgar a tua passagem lá pela França, enfim, a gente tá aberto aqui também para auxiliar da nossa forma, da maneira que a gente puder aí, esse projeto que está chegando aqui no Brasil. Agradeço todo o espaço, como se falasse, né, o Brasil é um país onde o nosso esporte principal é o futebol, e, claro, é o esporte que mais ocupa a nossa mídia, mas, assim, a gente depende muito, a gente, que eu digo, apaixonados por outros esportes, depende muito da mídia, né, divulgação de mídia, para a gente fomentar ainda mais os nossos esportes, né? O meu, no caso particular, é o ciclismo, então agradeço demais o espaço aí, a oportunidade de a gente estar divulgando um pouco do que a gente faz aqui no Brasil pelo esporte, tá? Então, com certeza... estarei aí disponível e se tivermos a oportunidade a gente volta a conversar depois do Tour de France sobre tudo que aconteceu lá. Ou até durante o Tour de France, por que não, né? Mano, quem sabe uma entrada ao vivo durante uma etapa do Tour de lá. Pois é, olha aí, ó. Já vamos deixar no ar essa possibilidade. Grande abraço, Felipe, boa viagem. Muito obrigado, valeu. Bom, depois do Felipe Fossati, vamos fechar com tênis. Sexta-feira teve Novak Djokovic e João Fonseca. De virada, vitória do João Fonseca. A gente acompanha agora o que disseram os dois tenistas. Fonseca que agora avança para uma quarta rodada, para oitavas de final em Roland Garros. Actually, I was not even believing myself. I mean, it was tough to play against him in the heat. He was
destroying me. I mean, if I hit it hard, he was. The ball is coming back harder, and if I go it higher, he was just doing drop shots and going aggressive. I mean, I just stayed focusing on point by point, not focusing that I had 3 more sets to win. I figured out he was a little bit more tired, and that gave me a little bit more hope. And when I won the first set, I was already tired, and the 5th set was all hard. I couldn't even think. I was just trying to go. When I won the 3rd set, I started believing a little bit. It was best of 3, but it's not. I ran out of gas, to be honest. I didn't feel good at all on the court in the next couple of sets. You know, I think end of the 4th was my chance. I felt like best chance. He just played really good points. I mean, he was attacking. He was, I mean, big serves. When I look back in important moments, could I have done something different? You know, you can always say yes, but you just have to say well done and congratulate him, hats off. I mean, he just played lights out tennis every time there was a decisive moment. He went for it. Bom, e termina aqui mais uma edição do Gaúcha Olímpica. A gente volta no próximo final de semana com mais destaques para você. Tchau, tchau.